eu vou provar para vocês que o Lula é muito mais democrático que o Bolsonaro. Vou ler aqui para vocês o posicionamento do governo brasileiro em relação às votações, o resultado das eleições da Venezuela. Está lá no site do Itamaraty, que representa o Ministério das Relações Internacionais Brasileiras. Preste atenção, vou ler na íntegra para vocês. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Tá lá, não sou eu que estou falando, tá lá no site do Ministério das Relações Exteriores brasileira. Portanto, uma fala que representa a democracia de Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente, o Lula. Vou ler agora o posicionamento do ditador, do Milei. Ditador, porque eu comecei a ler aqui já o que ele escreveu, para você ver o absurdo que ele escreveu aqui. Li do Itamaraty, portanto do Lula. Agora vou ler o posicionamento do Milei, que está lá no Twitter, o X, o antigo Twitter. Só dá uma olhada lá, vai conferir para você ver. Ele começa assim, ó. Javier Milei, presidente da Argentina. Ditador Maduro fora. Os venezuelanos optaram por acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição. E o mundo espera que este reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decorrência e morte. A Argentina não vai reconhecer mais uma fraude e espera que desta vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. Perceberam a gravidade disso? Ele está incitando, provocando que o povo venezuelano, sobretudo as Forças Armadas venezuelanas, se mobilize e façam um golpe. Tem alguma semelhança com o que nós passamos há pouco tempo atrás? Você nota discursos totalmente distintos. Um fala que saúda o caráter pacífico, que é a fala do Itamaraty, e de certa forma se posicionou, dizendo assim: nós vamos aguardar os dados desagregados, quer dizer o seguinte, os dados imparciais. O governo brasileiro respeitosamente saudou e disse que vai aguardar a comprovação. Quer coisa mais democrática que isso? Não foi contra, mas também não foi a favor. Foi educada para dizer, ó, bem assim, parabéns aí pelas eleições, foram pacíficas, mas a gente está aguardando aqui, vocês demonstrem para a gente a comprovação que realmente vocês ganharam, para poder sim validar o pleito aí na Venezuela. Já o Javier rachou e disse que o cara é ditador, que o povo tem que se rebelar e o exército tem que tomar à força o poder. Notou a diferença? Nós passamos por isso aqui. A democracia, uma das grandes qualidades da democracia é o seu poder descentralizado. Descentralizado, nenhum poder tem em si como posso dizer, não pode decidir por si só. Nenhum governo pode decidir por si só. Então, desse modo, é uma característica muito importante da democracia. Democracia, todos os poderes são independentes entre eles e você não consegue tomar uma decisão
por si só, apenas com um órgão. Isso é uma grande qualidade que a democracia tem. Ela tem essa fragilidade, essa palavra que eu estava procurando. Ela tem uma fragilidade em tomada de decisões. Justamente, e eu acho isso uma qualidade. Porque todo poder concentrado em uma pessoa só é muito ruim. Só que a democracia está cansada. Ela vem demonstrando cansaço ultimamente, sobretudo na Venezuela, no Brasil, que aconteceu. Por quê? Porque as pessoas acham que a democracia vai resolver a vida delas, vai resolver caráteres, às vezes até existenciais das pessoas. E a democracia não vai fazer isso, porque a democracia é um sistema político só. E o erro é colocar todas as fichas nisso daí, que isso vai resolver. E não vai resolver. Eu sempre digo o seguinte, falo isso há muito tempo já, a política só resolve a vida das pessoas que estão diretamente ligadas a isso. As pessoas que concorrem a isso, os seus familiares, o resto, cara, é vida que segue normal. Nosso processo eleitoral está muito desgastado, cansado, nesse sentido que eu falo que a democracia está cansada. Porque houve uma eleição onde o ex-presidente não entregou a faixa para o atual presidente, provocou um enorme desconforto, chegou até querer incitar, né, com seu silêncio, não disse com palavras, mas foi com atitudes, que nós deveríamos nos rebelar e tomar o poder à força. Isso demonstra uma total cansaço da democracia. Quer dizer o seguinte, se não for eu que ganhei, não está valendo. Está acontecendo isso aí agora na Venezuela. Se não for eu que ganhei, não está valendo. Então, a democracia vem demonstrando esse cansaço. E isso leva para um caminho muito perigoso. Então, o Lula foi perfeito. Quero deixar bem claro aqui que eu não tenho simpatia nenhuma pelo Lula. Eu não tenho simpatia nenhuma também pelo Bolsonaro, pelo Milei ou pelo Maduro. Eu sempre defendo o seguinte, nós não devemos idolatrar políticos. Falo isso sempre, não devemos idolatrar políticos. Nós temos que gostar das ideias. E nesse campo, ideias podem ser ruins ou boas. Isso aqui eu tenho que aplaudir o Lula. Ele foi extremamente democrático. Será que se fosse o antigo ex-presidente Bolsonaro falaria dessa forma? Eu acho muito difícil. Tenho quase certeza que ele faria a mesma coisa que o Javier Milei fez. Quase certeza. Isso faria o quê? Traria ventos para a nossa vida. Coisas que nós não precisamos nos envolver. Dá para você ser democrático. Dá para você ser diplomático nas suas relações. Isso é o que nós esperamos de um líder de uma nação. Que ele seja diplomático. E o Lula é diplomata. Ele é muito diplomático nas suas relações. Já o Bolsonaro se mostrou um boçal nesse quesito. Haja visto o que ele fez com a pandemia. Vocês lembram o que ele fez com a pandemia? Um repórter foi lá e falou com ele. Eu lembro muito bem de uma fala dele, que o repórter foi perguntar para ele, papel de repórter, senhor presidente, tal, as mortes decorrentes do Covid, tal, lamentável, o que o senhor está fazendo para poder combater isso, ajudar o povo brasileiro? Ele me vira em rede nacional com um microfone poderosíssimo, né, que a fala dele já é poderosa, que ele era o líder da nação naquele momento. Ele vira para a mulher e fala, eu não sou coveiro, porra, eu não sou coveiro. Puta do idiota, velho. Olha o cara me fala. Então assim, quando ele abria a boca é só para falar merda. Depois esses bolsonaristas idiotas que idolatram o Bolsonaro, não vi ninguém falando sobre isso. Agora as falas idiotas do Lula, todo mundo vai lá e cai matando. Legal, ok, também concordo que tem que cair matando no que o Lula fala de errado. Concordo. Mas também tem que olhar o próprio rabo. Por isso que é bom você ser imparcial. Não idolatrar esses caras, porque eles não merecem idolatria de ninguém. Você tem que ter o direito de criticar e elogiar quando necessário. É simples assim. Por quê? Porque eles não são confiáveis. Ninguém é confiável. O povo não é confiável. Vou usar uma frase que eu gosto muito de um amigo fala. Nós não devemos confiar nem num lado nem no outro, porque neste baile, senhores, não há virgens. Então pensem nisso, tá?
reflitam mais sobre o seu voto e para de idolatrar político. Isso não vai resolver sua vida, tá? O processo democrático é o melhor que nós temos. É o sistema que menos fede entre todos. Tem seus defeitos e não vai resolver tua vida. Você pode ter certeza. Se você não se mexer aí e não ser por si só, não fazer sua vida acontecer e se querer se escorar na política para poder resolver sua vida, você vai se tornar igual a eles. Um abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui.